Governo desistiu de CLT e vai enviar projeto de lei ao Congresso reconhecendo motoristas de aplicativos como autônomos. Tendência que ameaça a sucessão de cargos de liderança nas empresas é o novo fenômeno da geração Z. Centro de São Paulo é um dos maiores ninhos de receptação de celulares roubados e furtados do Brasil. Durante discurso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comparou seu rival russo, Vladimir Putin, como Hitler parte 2. Morte de mulher após fritar um ovo acendeu um alerta sobre os perigos de misturar água e óleo de cozinha quente. Estudos revelaram que chikungunya leva a uma mortalidade muito maior que o vírus da dengue. Remédio que promete reduzir o peso corporal pode afetar vários setores da economia, desde o ramo alimentício até a construção civil. E foi dada a largada para a Olimpíada de Paris. Skatistas brasileiros embarcaram hoje para Dubai em busca de uma vaga para os Jogos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo Lula voltou atrás na ideia inicial de enquadrar motoristas de aplicativo em 3 categorias profissionais e vai enviar ao Congresso um projeto de lei que reconhece esses trabalhadores como autônomos, mas, ao mesmo tempo, oferecer uma garantia, como a remuneração de ao menos um salário mínimo. Pela minuta elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apresentada aqui ao Palácio do Planalto, ocorrerá uma contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de 7,5% sobre o salário recebido, pagamento de hora de trabalho no valor de R$ 32,09 e também remuneração de ao menos o salário mínimo, hoje em R$ 1.412. No caso das empresas, o documento também prevê uma contribuição de 20% sobre a remuneração mínima do profissional, que irá ali corresponder a 25% da renda bruta. Um outro detalhe importante também trazido ali, contido nesse documento, é que a hora mínima começará a ser cobrada a partir do momento em que o profissional aceitar a viagem, ou seja, pela hora trabalhada e não pela hora logada no aplicativo, como defendia a categoria. Assim, então, os R$ 32,09 correspondem a R$ 8,02 de retribuição pelos serviços prestados e R$ 24,07 como ressarcimento dos custos do profissional. Ainda o Palácio do Planalto também tem aí nessa minuta do projeto de lei que diz o seguinte, que este tipo de atividade profissional será regido pela nova lei desde que o serviço seja prestado com plena liberdade para decidir sobre dias, horários e períodos em que o motorista estará conectado ao aplicativo. No entanto, tem um detalhe, há limite de horas de trabalho de até 12 horas por dia, o que, segundo o projeto, tem o objetivo de garantir a segurança e também a saúde do trabalhador e deste usuário aí do serviço. Também haverá representação dos trabalhadores por entidade sindical da categoria profissional, motorista de aplicativo de veículo de 4 rodas. Já as empresas intermediárias serão representadas aí por entidade sindical da categoria econômica específica. Tem um outro ponto também, que é justamente, se aprovada pelos congressistas, essa proposta de lei criará uma nova categoria profissional, a de trabalhador autônomo, ou seja, ali pela plataforma, o que vai ao encontro de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, que enquadra justamente essa categoria como autônoma. A ideia do governo é que essa lei entre em vigor 90 dias após ser aprovada pelo Legislativo. Nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a repercussão geral do julgamento que discute se há ou não vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos e as plataformas que prestam serviço de transporte de passageiros. Os ministros que ainda não votaram têm até sexta-feira para publicar seu voto no plenário virtual. Quiet Ambition. Esse é o novo fenômeno da geração Z, que vem questionando a forma como nos relacionamos com o trabalho. Uma mudança de comportamento que busca priorizar a vida pessoal e não cargos de liderança.
Os jovens da geração Z são aqueles nascidos entre 1997 e 2012. Segundo o levantamento da plataforma Coderpad, que reúne currículos e realiza entrevistas com pessoas de vários países do mundo, 36% dos profissionais dessa geração não têm interesse em assumir funções gerenciais ou outros cargos de liderança, como acontecia até então. A pesquisa mostra que a geração Z prioriza passar mais tempo com a família e amigos, ter saúde física e mental e viajar. Outro estudo feito por uma plataforma canadense com mais de 1.000 pessoas da geração Z em diferentes países segue a mesma tendência. Nesse levantamento, só 9% dos entrevistados têm como prioridade se tornar um gerente de pessoas e 4% esperam se tornar um executivo de alto escalão. A pesquisa analisou também por que a maioria desses profissionais não querem assumir cargos de liderança. E entre as razões estão a expectativa de mais estresse e pressão, mais horas de trabalho, satisfação na função atual, falta de interesse em lidar com responsabilidades de liderança, prioridade em compromissos e interesses pessoais fora do trabalho, aspectos administrativos da função de líder e a falta de confiança na habilidade para liderar. Ambos os estudos concluem que a geração Z considera que os ganhos financeiros de um cargo de liderança não compensam o estresse que essa função vai gerar no cotidiano do trabalho e na vida. A Polícia Civil descobriu um esquema de receptação de celulares furtados e roubados em um prédio localizado na rua Guaianazes, na região central da cidade de São Paulo. O centro de São Paulo esconde um dos maiores ninhos de receptação de celulares roubados e furtados do Brasil. Um deles na região da Cracolândia. Só no ano passado, quase 2.800 aparelhos celulares foram recuperados só na rua Guaianazes. De acordo com especialistas, 2 fatores são fundamentais para que os criminosos tenham escolhido o local para concentrar seus negócios. A facilidade na locação de imóveis, muitas vezes por meio de contratos informais, e a proximidade da concentração de usuários de drogas no centro. Na semana passada, uma operação realizada pela primeira delegacia antipirataria do DEIC apreendeu 853 equipamentos, entre celulares, tablets e notebooks. Essa é a terceira ação do tipo este ano na região. Até o momento, 2 pessoas foram presas, um homem de origem senegalesa e uma mulher brasileira, ambos por receptação qualificada. O delegado responsável pela investigação explicou que, além da revenda dos aparelhos, os criminosos usam os celulares para transações bancárias, roubo de dados pessoais, comercialização das peças e até mesmo exportação, já que, de acordo com investigações da polícia, grande parte dos celulares roubados na cidade são enviados ilegalmente para a África, especialmente para Senegal, pelo Porto de Santos, onde essas peças conseguem ser aproveitadas ainda que o e-mail esteja bloqueado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que de janeiro de 2023 até janeiro deste ano, 640 pessoas foram presas na capital em operação contra a receptação e mais de 5.600 celulares foram apreendidos. Na intenção de obter ganhos, criminosos passaram a invadir sistemas corporativos a partir do roubo de dados de acesso dos próprios trabalhadores, com a finalidade de encontrar brechas de segurança. O estudo global realizado pela IBM X-Force Threat Intelligence Index, empresa de segurança cibernética, aponta que 71% dos ataques no mundo todo tiveram origem em contas autênticas, ou seja, que já existiam nos sistemas. De acordo com a empresa de segurança, os criminosos priorizam o roubo de dados de funcionários para encontrar brechas de segurança e então aplicar golpes como o de extorsão.
Essa tática está entre as preferidas dos golpistas, porque permite que a invasão passe despercebido por mais tempo e que os estelionatários se passem pela empresa. O Brasil é a principal vítima de crimes virtuais na América Latina, concentrando 68% das detecções da IBM Security na região. A brecha mais explorada nas empresas brasileiras é a vulnerabilidade nas aplicações com chaves públicas e as chamadas API, como, por exemplo, o Pix, que é um API do Banco Central que pode ser acessada pelos demais bancos. Empresas varejistas são os alvos mais visados dos cybercriminosos. No relatório foram apontados cerca de 150 bilhões de eventos de risco virtual por dia, em 130 países. Em janeiro de 2024, a Anatel recebeu 1.499 denúncias por chamadas inconvenientes de empresas de telemarketing. No ano passado, o valor da multa que a Agência Nacional de Telecomunicações aplicou foi superior a 28 milhões de reais. Agora, um projeto quer proibir ligações de bancos e instituições financeiras. Em 2023, a Anatel recebeu 22.701 reclamações, uma média de 62 registros por dia. Além disso, 700 usuários foram bloqueados por infrações às normas. De acordo com o Código de Conduta para Ofertas de Serviços de Telecomunicações por meio de telemarketing, as empresas podem ser multadas por ligações com até 3 segundos sem intenção. Ano passado foram 28 milhões e 200 mil reais pelas chamadas inconvenientes. As regras para o setor começaram a valer em 2019 por meio desse código e de uma série de medidas complementares, como a identificação das chamadas pela numeração, a permissão de cobrança para ligações com duração de até 3 segundos, visando coibir chamadas curtas e sem intenção, e também o bloqueio da capacidade de chamadas dos usuários que realizam um grande volume de ligações ou que insistem em realizar um grande volume de chamadas sem intenção de comunicação. O Distrito Federal, por exemplo, registrou 1.056 denúncias ao longo do ano passado e nesses 2 meses de 2024 já recebeu 64. Desde junho de 2022, as empresas que realizam telemarketing ativo devem utilizar o código 0303 na numeração para a identificação da chamada pelo consumidor. Para isso, basta se cadastrar na ferramenta Não Perturbe, que permite evitar a oferta de produtos por meio de ligações. O serviço é gratuito e abrange telefonemas de prestadores de serviços de telecomunicações e por algumas instituições financeiras. Apesar do tempo que o bloqueio pode levar para ser efetivado, que é de até 30 dias corridos, a Anatel diz que se o consumidor ainda continuar recebendo essas ligações, pode registrar uma reclamação no próprio Não Perturbe. Agora, um projeto de lei que tramita no Senado quer proibir que bancos e instituições financeiras liguem para clientes oferecendo empréstimos e crédito consignado, com o objetivo de coibir golpes aplicados a servidores públicos e aposentados do INSS. A autora do texto é a senadora Damares Alves, do Republicanos, do Distrito Federal. E veja a seguir, greve do setor aéreo na Argentina paralisou todos os aeroportos do país e provocou o cancelamento de mais de 400 voos. E ainda, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comparou seu rival russo, Vladimir Putin, como Hitler parte 2. O presidente Lula viajou nesta quarta-feira a Guiana para participar da 46ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade do Caribe. O principal objetivo do presidente Lula nesta viagem à Guiana é uma reaproximação com os países do Caribe. A avaliação, então, de interlocutores aqui do governo, ou seja, do Palácio do Planalto, é de que a região recebia maior atenção do presidente em seus 2 primeiros mandatos. E, desde então,
nos governos posteriores, a relação ficou aí praticamente estagnada. E um indicativo desta tentativa de reaproximação foi justamente o discurso que o presidente brasileiro fez nesta quarta-feira na cúpula das comunidades dos estados do Caribe. Ao discursar, Lula falou sobre as propostas, que o Brasil vem apresentando na presidência ali do G20, como o combate à fome e à pobreza, o desenvolvimento sustentável, a ação contra o aquecimento global e também a transição energética. Lula também ressaltou a necessidade de cooperação entre os países do chamado Sul Global e a segurança nas nações latino-americanas e caribenhas. Um outro ponto também é o seguinte, que amanhã Lula vai se reunir, na verdade, com o presidente da Guiana, Irfan Ali. A expectativa é que o confronto entre Ali e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tenha destaque nesta conversa. Lembrando que Maduro já deixou claro, que quer para o país ali a região do Essequibo, localizada em território guianês e rica em petróleo e também outras questões. Lula deve agradecer ao presidente da Guiana pela disposição em dialogar com o líder venezuelano, embora Irfan Ali já tenha deixado claro que não vai ceder, ou seja, tem uma dificuldade muito grande, Em seguida, o presidente também brasileiro viajará para Kingston, capital de São Vicente e também Grandinas, onde participa da abertura da 8ª cúpula de chefes de Estado e governo das comunidades dos estados latino-americanos e caribenhos. O Brasil, a gente lembra, retornou ao bloco no ano passado. E um detalhe importante que é justamente que no mesmo dia Lula tem um encontro com Nicolás Maduro, personagem dessa história. A conversa deve abordar a crise com a Guiana e a situação na Venezuela com prisões de opositores ao governo venezuelano. O petista deverá pedir garantias a Maduro de que haverá eleições transparentes, justas e livres no país até o fim deste ano. Ou seja, é uma viagem extremamente importante, principalmente para os planos lá da Venezuela, já que, diante dessa situação, desse impasse, o governo brasileiro assumiu a frente de diálogo. E durante a sessão especial de chefes de governo, mais uma vez o presidente Lula disse que existe um genocídio na faixa de Gaza. Dessa vez não citou Israel, mas conforme sua postura nos últimos dias, defendeu novamente a Palestina e enviou indiretas para os países que fornecem apoio ao governo israelense. Lula também criticou o gasto mundial de mais de 2 trilhões de dólares, quase 10 trilhões de reais, em armas e afirmou que o Brasil seguirá lutando pela paz mundial. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, atacou hoje o líder russo Vladimir Putin. Para ele, Putin é um verdadeiro assassino e que está seguindo à risca os passos de Adolf Hitler. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve na Albânia nesta quarta-feira, onde participou de uma conferência de segurança. Esta é sua primeira visita ao país desde o início da invasão russa, mais de 2 anos atrás. Ao lado do primeiro-ministro albanês, Edi Rama, Zelensky disparou contra o presidente russo, Vladimir Putin. Por hoje é importante para a gente ser forte. Sabe, não temos tempo nem alternativa, porque todos nós temos que lidar agora com um assassino. Apenas um assassino. Hitler, parte 2. Durante a chamada Cúpula Ucrânia-Sudeste da Europa, que reuniu líderes dos Balcãs, Zelensky voltou a pedir à comunidade internacional que acelere a entrega de equipamento militar para travar os avanços russos no leste do seu país. Vemos os problemas com o fornecimento de munição, que estão afetando a situação no campo de batalha. E estamos interessados em coproduzir com vocês e todos os nossos parceiros. Zelensky tem multiplicado suas viagens internacionais nas últimas semanas para angariar apoio para a Ucrânia, cujas forças armadas enfrentam uma crítica falta de munição e lutam para conter os avanços das tropas russas. De acordo com o levantamento do Programa Mundial de Alimentos da ONU, 1/4 da população de Gaza está próxima de passar fome. Segundo o estudo, muitas pessoas estão sem acesso aos itens básicos desde que iniciou a guerra entre Israel e o Hamas. De cada 6 crianças com menos de 2 anos no norte de Gaza, uma sofre de desnutrição aguda e definhamento. Segundo um dos membros do Conselho da ONU, praticamente todas as 2.300.000 pessoas do enclave palestino dependem de auxílio alimentar. Raja Sighan disse que a ONU e grupos de auxílio humanitário enfrentam enormes obstáculos apenas para levar um mínimo de suprimentos para Gaza.
O vice-embaixador israelense na ONU, Jonathan Miller, disse que Israel está empenhado em melhorar a situação humanitária em Gaza e acrescentou que as limitações, a quantidade e ao ritmo da ajuda dependem da capacidade da ONU e de outras agências. Os Estados Unidos orientaram o seu aliado em Israel para manter as passagens de fronteiras abertas para entregas de auxílio humanitário para Gaza e que facilite a abertura de mais passagens. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a revisão dos resultados do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos no último trimestre de 2023 e também mantiveram no radar a divulgação do núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo na expectativa sobre os rumos da taxa de juros do país. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,74%, cotado em R$ 4,96 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 1,16% aos 130.155 pontos. Os incêndios florestais que atingiram o estado do Texas, nos Estados Unidos, já queimaram o equivalente a 100 mil campos de futebol. Por conta das chamas, mais de 5 mil moradores tiveram que deixar suas casas. Já são 3 dias seguidos de muito fogo. Pelo menos 32 focos de incêndio atingem o norte e o nordeste do estado. O maior deles ainda está fora de controle. Mas por onde o fogo passou, destruiu casas e milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica. Algumas tiveram que deixar suas residências, mas nem todo mundo conseguiu fazer isso. Algumas das principais estradas da região foram fechadas por causa do avanço das chamas. As cenas de terror puderam ser vistas de perto através de um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Eles mostraram suas equipes dirigindo por uma estrada de fogo. A região já é conhecida por ter um clima quente e seco. No local é comum acontecer incêndios florestais. Mas dessa vez, as chamas foram muito maiores que o normal. Elas se alastraram rapidamente por conta dos ventos e atualmente já é apontado como o segundo maior incêndio florestal da história do Texas. Até mesmo empresas tiveram que ser fechadas. A Pantex, principal local de montagem e desmontagem de bombas atômicas do país, foi uma das que precisaram interromper os seus serviços. Por questões de segurança, os funcionários foram retirados do local. O governo do Texas informou que está trabalhando para combater o fogo. Eles também emitiram uma declaração de desastre para 60 condados da região. Mas a expectativa é de que as chamas sejam contidas nos próximos dias. Ainda mais que a previsão é de chuva, o que deverá ajudar no combate à situação. A greve de funcionários do setor aéreo na Argentina, que exigem um aumento salarial, paralisou todos os aeroportos do país. Mais de 400 voos foram cancelados e cerca de 75 mil passageiros foram afetados. As empresas aéreas brasileiras Latam e Gol cancelaram os voos para o país, mas informaram que os passageiros prejudicados poderão remarcar suas passagens para outras datas sem custos adicionais. A greve foi aderida por diversas associações ligadas ao setor aéreo da Argentina, depois que eles rejeitaram um suposto acordo de oferta salarial. De acordo com a Associação do Pessoal Aeronáutico, que representa uma das categorias em greve, as empresas ofereceram um reajuste de 12%, enquanto a defasagem salarial estaria em cerca de 70%. As empresas aerolíneas argentinas e Intercargo avançaram nas conversas com os sindicatos, mas a intervenção do Ministério do Trabalho da Argentina tem dificultado a articulação para a resolução do problema. Outras companhias aéreas que dependem da Intercargo para realizar suas operações diárias ofereceram aos seus passageiros a alteração gratuita da data do voo. É o caso da Latam e da Gol. No caso das companhias brasileiras, todos os clientes terão seus voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custos, de acordo com a vontade de cada passageiro. A Argentina registrou uma taxa de inflação no período de um ano de 254,2% em janeiro, com taxas mensais de 12,8% em novembro, 25,5% em dezembro e 20,6% em janeiro.
fruto das políticas econômicas adotadas durante a gestão do peronista Alberto Fernandes, que deixou o poder em dezembro do ano passado. Diante da alta inflação, os salários estão perdendo constantemente o poder de compra, apesar das negociações salariais estarem ocorrendo mensalmente. Nesta quarta-feira, o presidente argentino Javier Milei criticou e chamou de irresponsável a greve que está sendo realizada no país. E ainda hoje, fila por transplante de rins é a maior do Brasil, como reflexo de doenças comuns como hipertensão arterial e diabetes. E também estudos revelaram que chikungunya leva a uma mortalidade muito maior que o vírus da dengue. A fila por transplante de rins é a maior do Brasil em comparação com outros órgãos sólidos. Isso porque doenças comuns como hipertensão arterial e diabetes são as principais causas de insuficiência renal. O Brasil tem pelo menos 42.111 pessoas à espera de doações de órgãos, segundo dados do Ministério da Saúde. Dessas, 38.908 aguardam rins. É a maior fila se considerados órgãos sólidos, que também incluem coração, pulmão, pâncreas e o fígado, que está em segundo lugar, com 2.197 pessoas na fila. A espera por transplantes de rins tem um número elevado porque as principais causas de insuficiência renal estão relacionadas a doenças como hipertensão arterial e diabetes, que são comuns na população brasileira. Enquanto aguardam, os pacientes têm acesso à diálise como terapia substitutiva para garantia de uma sobrevida e são obrigatoriamente inscritos na fila de espera por transplantes. A fila é única no país e inclui pacientes tanto da rede pública quanto da privada. A prioridade vai além da ordem cronológica de inscrição. É determinada também por outros critérios, como, por exemplo, a compatibilidade, tanto sanguínea quanto imunológica, entre doador e receptor, ter doado um dos rins anteriormente ou já ter passado por um transplante, seja esse de rins ou de outros órgãos, devido a complicações que podem acontecer pós-operatórias. Essa seria uma situação semelhante à que teria acontecido com o apresentador Fausto Silva, que chamou a atenção do país essa semana. Faustão teria entrado na fila por um rim no dia 6 deste mês, estava em 13º lugar na lista e, mesmo assim, foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira. Esse é o segundo transplante do apresentador que, há 6 meses, recebeu um novo coração. No ano passado, foram 9.241 transplantes realizados no país. Desses, quase 70% dos pacientes eram homens, a maioria de uma faixa etária entre 50 e 64 anos. Já entre as mulheres, a maior parte tem entre 35 e 49 anos. Além de ações para prevenir doenças que levam à insuficiência renal e melhor estrutura para a captação de órgãos no país, há necessidade de aumento na quantidade de doadores falecidos. Os potenciais são aqueles que tiveram morte encefálica diagnosticada ou suspeita, além de atenderem a uma série de condições clínicas identificadas através de exames. É necessário ainda que a família aceite que os órgãos sejam doados. Por isso é importante que o desejo do doador seja manifestado em vida. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 14 milhões de pessoas têm alguma enfermidade cardiovascular no Brasil. E a preocupação com esses pacientes aumenta quando o assunto é dengue e suspensão de medicamentos de uso contínuo. A epidemia de dengue vem chamando atenção em todo o território nacional. O Ministério da Saúde sempre alertou que alguns medicamentos não podem ser ministrados em caso de suspeita da infecção pelo vírus. Mas algumas patologias precisam dessas drogas, como as doenças do coração.
Os cardiologistas estão chamando a atenção sobre a suspensão de algumas medicações para o não agravamento dessas doenças pré-existentes, junto com o período de vigência da infecção por dengue. O AS é o maior vilão, é o mais conhecido, o ácido acetilsalicílico, e também outras medicações que nós chamamos de antiagregantes plaquetários, como, por exemplo, o clopidogrel, o prasugrel, o ticagrelor, são medicamentos que são amplamente utilizados na cardiologia e que deve-se ter atenção em relação ao uso deles quando o paciente tem dengue. Todo paciente com dengue deve suspender esses medicamentos? Não. O paciente deve ser avaliado caso a caso, dependendo do hemograma, da hemoglobina, da contagem de plaquetas, do estado de saúde dele, se é leve, moderado ou grave, e a partir daí que o médico vai colocá-lo, classificá-lo e dizer se ele precisa suspender ou não esse tipo de medicação. Então, por exemplo, se você é um paciente que já colocou stent no coração, nas coronárias, né? Já fez angioplastia, que é a minha especialidade, você deve saber quanto tempo isso faz, qual foi o tipo de stent que foi implantado e quais os medicamentos que você vem usando para proteger o stent. Esses medicamentos, então, conforme essas orientações do seu cardiologista, é que vai ser decidido quando, como que vai ser suspenso ou não essas medicações. Outros pacientes cardíacos que precisam ter atenção com a infecção pela dengue são aqueles que usam válvulas mecânicas. A situação das suspensões de qualquer tipo de medicamento podem levar à morte. Alguns pacientes estão em uso de anticoagulantes, que são medicações que evitam a coagulação sanguínea. Nesses pacientes é muito mais delicado ainda a suspensão dos remédios. A varfarina e o Marevan, o Marcumar, esses medicamentos são os que são mais comumente utilizados para pacientes que têm prótese mecânica, metálica no coração. Nesses casos, a gente não pode simplesmente suspender o remédio, mesmo que o paciente tenha dengue, inclusive dengue grave. Então, tanto médicos quanto os próprios pacientes têm que tomar muito cuidado ao suspender quaisquer medicamentos, principalmente os anticoagulantes. Dependendo da contagem de plaquetas, de novo, de cada caso individualizado, o paciente deve ficar internado, recebendo o anticoagulante administrado no hospital, com controle diário de exames, para poder fazer o tratamento da dengue até que passe esse insulto da dengue e aí se volte a tomar o anticoagulante oral em casa, tranquilo, sem maiores riscos. A cardiologista reforça que a interação entre as classes médicas está sendo eficaz para que o tratamento seja o melhor possível em caso de pacientes cardiológicos infectados por dengue. O principal é que os pacientes sejam bem atendidos e acolhidos. Então, qualquer paciente, independente de ter doença cardiológica ou não, ele deve receber o atendimento, ser avaliado e ser classificado. Existem graus diferentes de gravidade da doença da dengue. Então, dependendo da classificação da gravidade, o paciente vai se tratar em casa ou internado no hospital, até em UTI. Dependendo dessa classificação, a equipe médica aí vai orientar o paciente e a família como que deve se proceder os cuidados. Ainda segundo a especialista, a dengue pode sim ser um vírus que deixa sequelas no coração de quem é infectado. Cerca de 17% dos pacientes com dengue têm algum acometimento cardíaco. Então não é tão raro assim. Esse acometimento ele pode variar desde apenas uma alteração no eletrocardiograma, quanto uma insuficiência cardíaca grave. O coração fica fraco mesmo, não conseguir bombear o sangue para frente. E os graus diferentes de acometimento dependem de cada paciente, das comorbidades que ele tem, de se ele já tem uma insuficiência cardíaca prévia, algum grau de disfunção antigo no coração. Tudo isso varia de caso a caso. A miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco que também pode acontecer na dengue, assim como em outras viroses que a pessoa pode adquirir. E a miocardite, essa inflamação do coração, ela gera um insulto forte no coração, tal como um infarto, e pode gerar até a morte. Então, existe casos raros de miocardite por dengue, não é tão comum, mas existem e tem que ser observado. A epidemia de dengue no Brasil tem gerado grande repercussão ao redor do mundo, mas as autoridades sanitárias de diferentes países estão preocupadas por outro motivo. Pouco tem se falado sobre a febre chikungunya, mais mortal que o vírus da dengue, que está avançando pelo país. Sintomas graves e mortes por chikungunya são raros e geralmente estão relacionados a outros problemas de saúde coexistentes e também fortes dores nas articulações, que muitas vezes são debilitantes.
são alguns destaques que constam sobre a infecção nos documentos oficiais da Organização Mundial de Saúde. Porém, um conjunto de estudos feitos nos últimos anos mostraram que esses conceitos estão superados e precisam ser revistos, principalmente para a adequação das prioridades de investimento em pesquisa e incorporação de vacinas contra arbovírus. A chikungunya foi reconhecida originalmente como uma doença pouco letal. Estudos feitos na última década em países de diversas regiões do mundo pontuaram que o vírus Chikvi, causador da febre chikungunya, leva a uma mortalidade muito maior que o vírus da dengue, inclusive em pacientes jovens e previamente saudáveis. O Chikvi foi isolado pela primeira vez no distrito de Newala, atual Tanzânia, na África. Desde sua primeira descrição, os autores relatavam que era clinicamente indistinguível da dengue, se levar em conta a variabilidade inerente dessa doença. Essa semelhança pode ser um dos motivos para que haja dificuldade de diagnóstico nos casos, em especial quando há circulação simultânea dos dois vírus, assim como a quantidade de óbitos. Em 2006, por exemplo, em uma cidade da Índia com 1 milhão de habitantes, houve uma grande epidemia de chikungunya, mas sem registro de óbito pelo vírus, o que levou pesquisadores a analisar o excesso de mortes ocorrido. Esse conceito tem sido muito usado para avaliar a mortalidade por Covid-19 em países que a vigilância não teve capacidade para diagnosticar todos os casos da doença. Com a introdução do chikungunya nas Américas, o mesmo fenômeno pode ser observado. No Brasil, foi identificado um excesso de 6.346 mortes durante as epidemias de chikungunya de 2015 e 2016 em Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Mas a vigilância oficial diagnosticou apenas 69 óbitos por chikungunya nestes estados. Com o objetivo de investigar o impacto da doença no organismo, foram avaliados pacientes que morreram de chikungunya no Ceará por meio do material obtido em necrópsias e foi constatado a presença do vírus Chivik em tecidos de órgãos vitais como o cérebro, coração, pulmões e fígado, o que mostra que esse vírus afeta vários locais vitais e pode levar o paciente à morte. Um estudo com dados secundários de 100 milhões de brasileiros, publicado recentemente na revista The Lancet Infectious Diseases, também enfatiza aspectos ligados à mortalidade por chikungunya. Diante dessas descobertas, é possível afirmar que é essencial reconhecer a chikungunya como uma ameaça à vida das pessoas e reforçar as medidas adequadas para a vigilância, prevenção e tratamento desta doença, que inclui investimentos em pesquisa para conhecer melhor, quantificar as formas graves da doença e desenvolver vacinas eficazes, bem como campanhas de conscientização pública para educar a população sobre os riscos associados à doença. Ainda não existe tratamento específico contra a doença, apenas uso de medicamentos para alívio dos sintomas e suporte clínico para as complicações. O reconhecimento das formas graves e fatais é fundamental, inclusive para que a primeira vacina contra a chikungunya, aprovada em novembro do ano passado pela Agência Reguladora dos Estados Unidos, possa ser dada prioritariamente aos grupos de maior risco e incluída no nosso Programa Nacional de Imunizações. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica franco-suíça Valneva. Em dezembro, o pedido de aprovação definitivo foi enviado pelo Butantan à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um estudo que comparou empreendedores do Brasil mostrou que os cariocas saem na frente dos demais. Ganham mais que a média nacional e ainda trabalham menos. Segundo um estudo divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, que compara empreendedores do Rio com a média nacional, os cariocas que têm o próprio negócio ganham mais e trabalham menos. Um levantamento feito com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostra que o rendimento mensal dos empreendedores é de R$ 8.800, 61% maior do que o rendimento mensal dos empreendedores formais brasileiros. O volume de empreendedores já representa 10% de toda a população ocupada no Rio.
E nos últimos 4 anos, esse número cresceu 23%. Dentre os serviços, o setor que mais atrai é o de turismo. E veja a seguir, remédio que promete reduzir o peso corporal pode afetar vários setores da economia, desde o ramo alimentício até a construção civil. E ainda, morte de mulher após fritar um ovo acendeu alerta sobre os perigos de misturar água e óleo de cozinha quente. Uma mulher de 33 anos morreu após ficar 10 dias internada na unidade de tratamento de queimaduras da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, no interior paulista. O caso acendeu o alerta sobre os perigos da cozinha. O acidente aconteceu no último dia 16 de fevereiro em Rio Claro, interior de São Paulo. Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, colocou uma frigideira com óleo para esquentar no fogão, quebrou um ovo dentro de um copo e depois o despejou na panela. O problema é que no copo tinha água e isso causou uma explosão. O óleo quente, ele já é um risco por si só, porém, quando a gente coloca água numa panela com óleo quente, essa água ela é mais densa, então ela tende a ir ao fundo da panela. Nesse processo de descer no fundo da panela e passar por esse óleo quente, a água que é líquida entra em estado gasoso e forma bolhas de ar que causam esse efeito da explosão. O fogo atingiu o rosto e a parte superior do peito de Elisângela. Ela foi levada para a Santa Casa de Rio Claro e depois transferida para o Hospital Especializado em Queimados de Limeira. Após 10 dias de internação, a mulher teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, cerca de 1 milhão de pessoas se queimam todos os anos no Brasil. 80% dos casos acontecem dentro de casa. E, normalmente, o cenário é a cozinha. O óleo é uma das principais origens das queimaduras. São várias as situações em que o óleo quente pode gerar labaredas em panelas. A tenente do Corpo de Bombeiros alerta que, quando isso ocorre, é preciso agir com cautela, além de nunca utilizar água para tentar apagar o fogo, como ela já explicou. Primeira coisa, desligar o gás, se possível, mantenha calma, desligue o gás. O fogo está dentro daquela panela. A gente vai extinguir esse fogo pelo que a gente chama de abafamento. Se essa panela tem uma tampa, vou pegar a tampa, vou tampar. Todo o oxigênio que existe lá dentro vai ser consumido e esse fogo vai se extinguir. Em segundo caso, não tem uma tampa para essa panela. Vou umedecer um pano, lembrando que ele nunca deve estar encharcado, exatamente para não cair mais água nessa panela. Então umedece o pano, torce ele bonitinho, cubro a panela na sua totalidade e o fogo vai ser extinto por abafamento da mesma forma. E outros cuidados básicos podem reduzir acidentes na cozinha, como manter os cabos das panelas sempre virados para dentro do fogão, não usar panelas com cabos frouxos e dar preferência à caçarola, aquelas panelas com 2 alças. A panela de pressão também exige atenção especial, pois sem manutenção pode explodir. É preciso limpar com regularidade a válvula de pressão e a válvula de segurança, retirando toda a obstrução que normalmente se dá por meio da gordura. Também é preciso trocar a borracha de vedação periodicamente e nunca abrir o recipiente antes que todo o vapor tenha saído. Cuidado também com o botijão de gás. Ao comprar o produto, verifique se não está amassado, enferrujado ou com vazamentos. Olhe a validade da mangueira plástica e não deixe o botijão em local sem ventilação ou próximo a ralos. O gás que a gente usa, que é o gás de cozinha, ele é mais denso do que o ar. Então, por exemplo, se você mora em um apartamento e o gás está próximo do ralo, se esse gás vazar, ele vai descer por esse ralo e atingir outros ambientes. Então, o importante é que o gás esteja num local seguro, que em caso de vazamento, aquele gás não contamine outros lugares. Tudo isso pode evitar acidentes e queimaduras, que além do comprometimento físico, pode gerar sequelas psicológicas, sociais e até a morte. Para reduzir danos, as recomendações dos bombeiros em caso de queimaduras são as seguintes: coloque a parte queimada debaixo de água corrente, em temperatura ambiente, com jato suave, por aproximadamente 10 minutos. Se algum objeto estiver no local queimado, como brinco ou anel, é preciso retirá-lo, mas não se deve mexer em tecidos colados na pele queimada.
Nunca mexa ou fure eventuais bolhas que possam se formar. E não utilize receitas caseiras, como passar manteiga, creme dental ou qualquer outra substância sobre o ferimento. Me queimei. Acionei o 193, água no local em temperatura ambiente e aguardo socorro. Basicamente. A popularidade de um medicamento para diabetes que promete reduzir o peso corporal pode afetar vários setores da economia, desde o ramo alimentício até a construção civil. O Ozempic da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk é utilizado para a redução de ingestão de alimentos calóricos e pode impactar diversos setores da economia nos próximos anos, que vão desde turismo a lojas de material de construção. Esse é o resultado do estudo realizado pela gestora de fundos do investimento Ace Capital. Segundo o levantamento, a redução da ingestão calórica de toda a população somada não deve ser relevante, mas o consumo de alguns tipos de alimentos pode ser mais afetado que outros. Se olharmos para o setor de alimentos, uma das áreas apontadas como negativa é o varejo alimentar. Isso porque as pessoas que utilizam o Ozempic tendem a deixar de consumir alimentos mais calóricos, como biscoitos, chocolates, ultraprocessados, entre outros, e passam a ter preferências pelo mais saudáveis. E isso já vem acontecendo nos Estados Unidos. Essa já é uma realidade no Walmart, por exemplo, que comercializa tanto alimentos quanto o próprio Ozempic, e relatou ter notado que indivíduos que compram o medicamento anti-obesidade estão consumindo menos comida. No meio do caminho aparece a indústria de proteína animal. Segundo o estudo, a redução de consumo de calorias deve atingir o consumo de proteínas animais, mas tendências seculares podem compensar os efeitos dos medicamentos anti-obesidade. Já para os planos de saúde, os impactos também são considerados neutros, uma vez que o levantamento não considera que os contratos ofereçam cobertura dos medicamentos anti-obesidade em curto prazo. Com o impacto considerado positivo pelo uso do Ozempic, aparecem as drogarias, devido ao aumento de tráfego nas lojas. No entanto, o estudo ressalta que medicamentos anti-obesidade têm margem de lucro baixa. Além disso, o varejo de vestuário também pode se beneficiar com o uso do medicamento, uma vez que a tendência é de que as pessoas renovem seus guarda-roupas a partir da perda de peso. Já o varejo de material de construção, o mercado de joias e o setor de turismo aparecem como produtos ou serviços identificados como aspiracionais. Segundo o levantamento, essas categorias poderiam ser favorecidas em um cenário em que os medicamentos à base de liraglutida e semaglutida se tornem mais acessíveis após o vencimento das patentes no Brasil a partir deste ano. Um dos benefícios apresentados nos estudos e testes da nova droga é a redução do risco de ataque cardíaco, derrame ou morte relacionada ao coração em 20%. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar no dia 20 de março a pedido do governo da Itália para o ex-jogador Robinho cumprir pena no Brasil. O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão por abuso sexual coletivo em 2013, quando ele ainda atuava pelo Milan. A apelação do governo italiano será analisada pela Corte Espacial, que conta com os 15 ministros mais antigos do STJ. Segundo o Ministério Público Federal, o Tribunal de Milão solicitou que o Brasil homologue a sentença condenatória, transferindo a execução da pena para o país, já que a legislação nacional impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. De acordo com o MPF, todos os trâmites legais e regimentais adotados pelo Brasil para o prosseguimento da transferência de execução penal foram cumpridos. No parecer, o Ministério Público também afirmou que a transferência da execução penal da Itália para o Brasil respeita tanto a Constituição Federal quanto o compromisso de repressão da criminalidade e de cooperação jurídica do país. Robinho foi condenado por estuprar, junto com outros 5 homens, uma mulher albanesa em uma boate em Milão, na Itália, em 2013. Mesmo condenado, até o presente momento o ex-jogador vive livremente pelo Brasil e atualmente vive na cidade de Santos.
Nesta terça-feira, Robinho esteve no centro de treinamento do Santos e participou de um churrasco com os jogadores e membros da diretoria do clube. Após a repercussão negativa nas redes sociais, o Santos emitiu uma nota e confirmou que o ex-jogador esteve sim no CT Rei Pelé, mas que ele não foi convidado para o evento. De acordo com o clube, Robinho apenas acompanhou seu filho Robson, atleta da categoria Sub-17, em um exame médico e somente cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria. O clube reiterou várias vezes que não houve convite e muito menos a participação de Robinho na confraternização. Os Jogos Olímpicos de Paris, na França, estão chegando. E uma das maiores esperanças de medalhas para o Brasil está no skate. E de olho na disputa, os principais atletas brasileiros chegaram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para garantir sua vaga na competição. O Pro Tour de Dubai começou hoje. O evento mistura manobras arriscadas, impulso e muita velocidade. Serão quase 10 dias de muita adrenalina. Mas somente os 44 melhores skatistas de cada um dos rankings vão avançar para a segunda e última janela de classificação. Para isso, o Brasil conta com 33 nomes. Alguns já são até sinônimo de medalhas. Pedro Barros e Kelvin Hoffler chegam como fortes candidatos a carimbarem seus nomes em Paris. O Pro Tour vai contar com 2 modalidades diferentes. Começando hoje, a categoria Par, que vai até esse próximo domingo. Na modalidade, os competidores percorrem uma pista que mais parece uma tigela com obstáculos que dão velocidade e muito impulso. Algumas brasileiras já participaram e garantiram suas vagas para as quartas de final da disputa. Foram as skatistas Isadora Pacheco, Fernanda Tonice e a Helena Laurino. A outra modalidade é a Street, que carrega a identidade das ruas. São rampas, corrimãos e escadas. Mas essa só vai começar no próximo dia 6 de março. Até lá, a expectativa é grande, até porque uma das maiores skatistas do mundo vai competir, a Raíssa Leal, uma jovem atleta de apenas 16 anos que chega credenciada por conquistas importantes nos últimos meses. A maranhense conquistou o ouro no Campeonato Mundial de Skate em Sharjah, nos Emirados Árabes. Além disso, a fadinha também ganhou o ouro na primeira participação da modalidade nos Jogos Pan-Americanos. A expectativa é de que ela venha repetir a dose e, com a vaga garantida nos Jogos Olímpicos, traga o ouro para casa. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.